Graças a Paz, meus irmãos, aproveitando essa oportunidade aí para trazer um esclarecimento a respeito das dúvidas aí que o pessoal tem em relação ao arminianismo. Tem gente que não sabe distinguir e nem diferenciar essa pequena diferença que tem entre arminianos clássicos e armínio-wesleyanos. Eu queria dizer desde já que tanto arminianos clássicos como wesleyanos são arminianos. John Wesley, que é o fundador do wesleyanismo, ele era um arminiano convicto. Então, apesar das pequenas diferenças, ambas as vertentes são arminianas, diferente do calvinismo, que tem uma outra origem, né? A origem é divergente. Mas existem realmente algumas diferenças. As diferenças são básicas, são pequenas, e eu quero trazer aqui pelo menos 4 breves diferenças aí para ajudar aí a entender um pouco mais sobre essas duas vertentes dentro do arminianismo. O arminianismo ele é dividido em arminianismo clássico e arminianismo wesleyano. O arminianismo clássico ela segue mais uma vertente nos escritos de Armínio e dos seus seguidores alguns séculos depois, os remonstrantes, os discípulos de Armínio. O arminianismo wesleyano são das conclusões teológicas que Wesley chegou tendo investigado os escritos de Armínio. E vou começar a falar sobre algumas. A primeira dessas diferenças seriam a respeito da graça preveniente. Graça preveniente, que é uma doutrina arminiana. Os arminianos clássicos entendem que o homem ele está morto em delitos e pecados, e para que o homem possa responder ao Evangelho, para que ele possa ser salvo, é necessário que Deus envie uma graça a ele. E essa graça é chamada de graça preveniente, ou seja, uma graça que vem antes da resposta humana. É essa graça que liberta o arbítrio do homem, que está preso pelo pecado. O homem é escravo do pecado, ele não pode responder a Deus, ele está morto. Mas a graça preveniente liberta o arbítrio do homem, possibilitando que ele responda ao chamado do Evangelho. E aí é que está. Para os arminianos clássicos, essa graça preveniente ela só é manifestada ao homem durante a pregação do Evangelho. Quando o homem ele é exposto à pregação do Evangelho, naquele momento a graça preveniente opera no seu coração, libertando o seu arbítrio para que ele responda ao Evangelho. Essa é a visão do arminianismo clássico. Já para os wesleyanos, essa graça ela é mais abrangente, essa graça preveniente também, ela é mais abrangente, ela atua em um período maior. Para os wesleyanos, com base em João 1:9, ele é a luz que ilumina todo homem vindo ao mundo. Então, para os wesleyanos, essa graça ela atua dentro do homem. O homem já tem essa graça. E quando o homem vem ao mundo, Deus, para libertar o arbítrio do homem, em algum momento da sua vida, já dá uma medida da sua graça ao homem. Dessa graça preveniente. E essa graça preveniente atua durante toda a vida do homem, impulsionando ele a uma resposta ao Evangelho. O que os irmãos calvinistas chamam de graça comum, as bênçãos, bondades que Deus faz em relação ao homem. Os wesleyanos e arminianos também entendem que não há duas graças, há uma graça só e chamamos de graça preveniente. Então, os wesleyanos acreditam que essa bondade, chamada de graça comum pelos calvinistas, é na verdade a graça preveniente de Deus já atuando no coração do homem para que o homem possa responder ao Evangelho. Então, para os wesleyanos, essa graça preveniente ela tem uma atuação mais abrangente do que os irmãos, de que o arminianismo clássico. Pronto. Eis aí a primeira divergência entre os grupos. Uma segunda diferença é a respeito da perseverança dos santos. A perseverança dos santos é uma doutrina calvinista que diz que aqueles que Deus salvou, aqueles que são salvos, eles não perdem a sua salvação nunca nem jamais. Uma vez salvo,
salvos para sempre. Significa que eles vão perseverar até o fim. Deus vai operar no seu coração de forma que eles nunca poderão abandonar o Evangelho. Aí surge aquela questão, mas e aquelas pessoas que se desviaram? Aí os calvinistas vão dizer, esses que se desviaram, eles na verdade nunca foram crentes. Eles somente pareciam, eles somente eram convencidos do Evangelho, mas na verdade não eram convertidos. Essa é a visão do calvinismo a respeito da perseverança dos santos. E o que isso tem a ver com os arminianos clássicos? Os arminianos clássicos, boa parte deles, entendem que esse ensino é verdadeiro. O ensino de que o homem não perde a salvação, como os calvinistas acreditam, boa parte dos arminianos clássicos acreditam nisso. Por que eu digo boa parte? Porque, dentre mesmo os arminianos clássicos, há uma divergência nesse sentido. Há aqueles que acreditam que o homem pode perder a salvação e há aqueles que acreditam que o homem não perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. E qual o motivo disso? O motivo disso é que Jacó Armínio, ele foi um grande teólogo, foi pastor também, mas não teve uma vida tão longa. E alguns assuntos ele não fechou na sua teologia. E um desses assuntos seria esse, a perseverança dos santos. Não há divergências ali sobre o que Armínio pensava, se ele fechou ou não esse assunto da perseverança dos santos. Então seus discípulos divergem a respeito disso. Alguns acreditam que sim, outros que não. Já na vertente wesleyana, o arminianismo wesleyano, Wesley, que teve muito mais tempo de vida e escreveu muito mais artigos teológicos e ponderou muito mais nesses assuntos do que Armínio, Wesley ele bateu o martelo. Ele disse, sim, é possível a apostasia. Então, para Wesley, as pessoas, mesmo salvas, elas podem realmente apostatarem da fé e assim perderem a salvação. E Wesley diz que mesmo esses apóstatas que perderem a salvação, eles podem também retornarem ao Evangelho. Então Wesley ele é bem aberto nessa questão. Então eis aí mais uma divergência entre os dois pensamentos. Uma terceira, que eu poderia dizer que talvez nem seja tanto, mas vamos citar ela, seria a respeito da expiação. A doutrina da expiação de Cristo, que é a visão de como Cristo salva o homem, a forma que o sacrifício de Cristo alcança o homem, para arminianos clássicos, eles seguem a tradicional teoria de Calvino, que é a teoria da justificação penal. Calvino acredita que o homem ele é salvo, a expiação de Cristo se dá de forma que Cristo ele recebe o castigo de Deus pelo seu pecado, e esse castigo de Deus em Cristo leva o homem à salvação, porque Cristo já pagou todas as dívidas que os homens tinham. Então, a justiça de Cristo é imputada aos homens. Basicamente isso. A teoria penal de Calvino. Tem muito mais coisa, mas é basicamente isso. Então, arminianos clássicos tendem a concordar com a teoria penal de Calvino em uma justificação forense. Já arminianos wesleyanos, alguns concordam com essa teoria penal de Calvino e outros discordam. Destaque para Hugo Grotius, que foi um jurista e também wesleyano e também arminiano na pós-reforma, que defendia a teoria da expiação governamental, do governo de Cristo, governo de Deus, que não dá tempo de explicar ela, mas também é uma teoria. E ainda há outros wesleyanos que aceitam também a teoria do Cristo Victor, pregada por ele junto com Irineu, com a teoria de Irineu da recapitulação. E inclusive eu sou um desses que concordo com essa visão da teoria Christus Victor. Tem até um vídeo aí no feed aí falando sobre isso, mas é assunto para outra oportunidade. Então tá aí mais uma diferença. E uma quarta e última diferença seria na questão da ação do Espírito Santo. Wesleyanos eles tendem a
a dar uma ênfase maior na ação do Espírito Santo do que os arminianos clássicos. Não que os arminianos clássicos não deem, eles dão. Só que Armínio, ele escreveu numa época onde o tema principal era justificação pela fé. Então, quando Armínio escreveu sobre escreveu esses assuntos, estava muito presente o tema de justificação pela fé, naquele período de reforma e muito próximo ali. Então, os arminianos clássicos tendem a seguirem esse pensamento de Armínio, nesse sentido de que a justificação do homem é resultado da justiça de Cristo. Cristo é um justo e a sua justiça é imputada aos homens. Os homens salvos recebem a imputação da justiça de Cristo. Eu sou justo pela justiça de Cristo. Deus, quando olha para Cristo, Deus, quando olha para o homem, ele vê a justiça de Cristo imputada nele. Só que Wesley viveu em uma época diferente, uma época onde a justificação pela fé já era firme, esse ensinamento, mas teve uma influência muito grande na ação do Espírito Santo, os escritos de Wesley. Então Wesley focou mais na ação do Espírito Santo. E aí existe essa divergência, essa ênfase maior, eu posso assim dizer, nos wesleyanos e nos escritos de Wesley, a respeito da ação do Espírito Santo. Então, para Wesley, além da justiça imputada de Cristo, Wesley dá um foco muito grande na justiça comunicada, ou seja, na santidade de Cristo, a santificação de Cristo comunicada ao homem, de forma que é uma ação do Espírito Santo comunicando ao salvo uma vida santa semelhante à de Cristo. Então, a teologia de Wesley ela gira muito em torno disso, da santificação pessoal do crente. E aí, essas são as básicas diferenças que há entre os dois posicionamentos dentro do arminianismo. Não dá para se estender em cada uma, mas é basicamente isso, pessoal. Então, espero que ajude a tirar aí um pouco das dúvidas aí de vocês. Deus abençoe.